Eu sempre tenho preocupação quando eu vou falar de algo que o aluno não enxerga, porque nós sabemos que o cérebro tem problema de trabalhar com coisas abstratas. Até que essa abstração seja suficientemente familiar do teu cérebro, é normal dar uma travada na abstração. Então eu vou trazer algo bem palpável para que a gente possa entender a física do invisível mais uma vez. Para que tu entenda o que eu vou te falar, cara, tem que ser um pouco criativo. Primeiro vou imaginar um rio hoje aqui passando pela sala de aula. Esse rio não é um rio comum. Quando tu sobe lá na ponte e olha para debaixo do rio comum, tu vê que quando a água vai passar pelos pés da ponte, tem turbulência, forma redemoinho. Aqui no nosso rio não. Cada maldita molécula de água que compõe a água, tá vendo? Tá na parte cinza a água. A correnteza vem de lá para cá e cada maldita molécula de água anda só para frente. Ela jamais vai para um lado ou para o outro, ela anda só em linha reta. A água está fluindo de maneira perfeitamente organizada. A gente chama de escoamento uniforme, escoamento contínuo, que é diferente do escoamento turbulento, que é o mais normal de acontecer. Tudo bem para vocês? E eu nunca fui bom disso, mas hoje eu vou trazer um bambolê para a gente brincar. Pode ser? Bambolê, já viram bambolê? Já viram rio? Rio. Então tu vê, eu tô com um bambolê aqui na minha frente, um bambolê, e tem um rio. Rio perfeito, rio que flui para lá. Exatamente para lá. Aceitável até agora? Sim. A questão que eu trago hoje é: quanto de água passa por dentro do bambolê quando eu mergulho ele no rio? Bambolê? Mergulho ele na água. Dá pra... Será que tem uma maneira de calcular qual é o fluxo de água por dentro do bambolê? Deve ter, né? Isso, ótimo, adorei. Adorei. Eu preciso saber a área do bambolê. Concorda? Bambolê, mini bambolê. Mergulha no rio, passa pouca água. Super bambolê, mergulha no rio, passa mais água por dentro dele. Tudo bem com vocês? Sim. Tem que saber a velocidade também. A correnteza, a intensidade da correnteza. Um rio mais caudaloso, com mais água fluindo, vai ter maior fluxo. Riozinho pequenininho, com pouca água passando devagarzinho, menor fluxo. Aceitável? Tu viu como é palpável até agora? Poxa, a quantidade de água que atravessa o bambolê depende do tamanho do bambolê e depende do rio. Se o rio é um rio com mais água, mais fluxo. Mas tem uma outra coisa muito importante. Bambolê. Bambolê. Se eu mergulhar o bambolê assim, ó, nesse nosso rio, quanto de água passa? Nada. Não passa nada de água por dentro do bambolê. Porque eu disse que a molécula anda assim retinha, para poder passar pelo furinho, teria que fazer um S, um zigue-zague. E se eu mergulho assim, passa água? Oh, bastante água, né? E se eu começo a girar o bambolê assim, ó? Menos. Chega uma hora, nada. Porra, como é palpável isso, cara? Quanta água passa por um bambolê mergulhado num rio? Como é palpável isso? Mas é tudo mentira. É tudo mentira, não existe rio nenhum. Não tem rio nenhum. Eu tava avacalhando contigo. É um ímã. É um campo magnético. É o nosso rio. É o nosso rio invisível. Está fluindo algo por ali que eu não enxergo. Pode pensar dessa maneira. E não era bambolê nenhum. Não tem bambolê. Era uma espira. Pode fazer ela quadradinha se tu quiser. Pode ser redondinha também, não muda nada. E não era fluxo de água sobre bambolê nenhum. Era fluxo magnético sobre a espira. Do que vai depender o fluxo magnético que vai atravessar essa espira? Vai depender da área da espira. Vai depender da área. Da velocidade da correnteza. A correnteza aqui é o campo magnético, concorda comigo? Vai depender do campo magnético. Quanto mais poderoso o ímã, maior o fluxo magnético através da espira. E vai depender do quê? O ângulo que eu mergulhei. O ângulo que eu mergulhei. Se nós fôssemos medir o ângulo com a própria espira, tudo bem aceitar que as bordas da apostila é o fiozinho que forma a espira retangular que está representado em perspectiva ali? Se eu fosse usar a própria espira para medir o ângulo, nesse caso o fluxo é máximo ou mínimo? Máximo. E o ângulo entre a espira e o campo magnético é 90 graus. Certo? Nessa situação, nenhum mínimo, zero. Certo? E a espira está paralela ao campo, aceitam? Só que os físicos que desenvolveram essa equação, eles não queriam medir o ângulo entre a espira e o campo.
Eles queriam medir o ângulo entre a reta normal, a espira, e o campo magnético. Tá vendo o meu braço? Ele representa um vetor normal à superfície da espira. Tudo bem para vocês? Qual é o ângulo entre o vetor normal à espira e o campo magnético? Zero. E nesse caso o fluxo é máximo. Tudo bem para vocês? Fluxo zero, concorda comigo? Sim. E qual é o ângulo? 90 graus. Seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno, porque cosseno de zero vai dar 1 e cosseno de 90 vai dar 0. Se eu estivesse usando o ângulo da própria espira, em vez de cosseno seria seno. Isso perturba muita gente. Eu fiquei magoado também, mais uma vez. Porra, que babaca, por que não usa a espira de uma vez? Tudo tem seu motivo de ser, certo? Depois a gente vai começar a ver futuramente, na faculdade, que a área de um objeto pode ser representada por um vetor área. E esse vetor área é sempre perpendicular à área. Nós vamos precisar futuramente que uma área virada para lá seja diferente de uma área virada para lá. Nós vamos começar a tratar a área como uma grandeza vetorial, dá para acreditar? Mas é só na faculdade. Sim. De falarem, o meu professor ensinou isso, falar que é mentira. Não falei não. Área é uma grandeza escalar, que é absurdo. Me escutaram falar que era vetorial na faculdade? Não disse isso, não dou aula na faculdade. Então, área aqui no ensino médio é uma grandeza escalar. Só estou justificando por que esse ângulo é medido com a reta normal. É só porque futuramente vai acontecer algo um pouco diferente. Fluxo de água num rio depende da área do bambolê, da correnteza do rio e do ângulo que o bambolê faz com a correnteza. Concorda comigo? Só que é a mesma coisa que campo magnético. Só que se eu começasse te contando de campo magnético, talvez teu cérebro não conseguisse imaginar as linhas de campo magnético. Né? Espira é uma coisa nova. Bambolê, tu brincou ontem de bambolê. Então é muito mais fácil de o cara, né, visualizar essa situação. Alguém arriscaria me dizer qual é a unidade do fluxo magnético? Campo é Tesla. Campo é Tesla. E a área é metro quadrado, Tesla metro quadrado. Não é porém, é Tesla metro quadrado Tesla, sem problema nenhum. Por que eu preciso te mostrar o que é fluxo magnético? Para poder finalizar o volume 7 com a ideia que falta, chamada Lei de Faraday. Lei de Faraday. Galera, lembra quando o Oersted foi dar uma aulinha de circuito elétrico e levou uma bússola sem querer? Ele, incomodado com a bússola, colocou a bússola próxima do circuito elétrico. Que conclusão que nós podemos tirar da experiência de Oersted? Que corrente elétrica gera campo magnético. Corrente elétrica gera campo magnético. Só que na natureza, a gente percebe que tem muita simetria. Se trabalho pode se transformar em energia cinética pode se transformar em trabalho de uma força. Existem esse fenômeno de ida e vinda muito na natureza. A energia cinética pode se converter em potencial gravitacional e a potencial gravitacional se converte em cinética. Quando a galera percebeu que corrente elétrica gera, os caras mais filósofos começaram a pensar, então o campo magnético deve poder gerar. A galera começou a tentar fazer um experimento para ver se era verdade, se dava de gerar corrente elétrica a partir de um ímã. Então o que eles fizeram? Pegaram uma espira, conectaram o cara que mede corrente elétrica, o amperímetro, e pegaram um ímã e deixaram ali próximo da espira. E, para desespero, não aconteceu nada. Pô, que mal, não aconteceu nada. Vamos fazer outra coisa. Na hora que o cara foi tirar o ímã, ele, na hora que puxou o ímã, viu o amperímetro se mexer. Opa. Aí olhou de novo. Não, tá parado. Foi uma alucinação. Que merda. Aí ele foi pegar o ímã de novo. Na hora que ele mexeu no ímã, deu uma tremidinha no amperímetro. É uma tripa. O que ele percebeu? Ele percebeu que quando o ímã estava parado, a corrente elétrica não existia. Mas se o ímã se aproximasse ou se afastasse da espira, havia corrente elétrica. Então tu vê, a ideia inicialmente filosófica foi confirmada experimentalmente, que se corrente elétrica gera campo magnético pode gerar corrente elétrica. Mas por que será que só com o afastamento ou com a aproximação que aparece corrente elétrica? Porque tendo movimento, muda o fluxo magnético dentro da espira. Ou seja, para poder gerar corrente elétrica tem que haver do magnético. O que gera corrente elétrica não é ímã, não é o campo magnético, é a
campo magnético numa espira? Aliás, de quantas formas diferentes eu posso variar o fluxo magnético? Eu posso mexer na área da espira, eu posso mexer no valor do campo ainda, e o mais prático é o ângulo. O que a gente faz na prática no mundo todo? Pega o ímã, bota um eixo ali nele para ele girar assim, certo? E vai lá e bota uma espira aqui. Pronto. Aí não bota uma só, bota milhares de espiras. Pronto, aí vai surgir, já que vai ter corrente elétrica enquanto o ímã está girando, é porque tem uma força eletromotriz, né, que faz da corrente elétrica. É como se tivesse uma bateria induzida na espira. O que é IND? Induzido. Sempre que a gente fala de força eletromotriz induzida, a gente está sugerindo que ela é oriunda a partir de um campo magnético variável, a partir da variação do fluxo magnético. Como é que calcula qual é a DDP que eu vou criar? Para calcular qual é a voltagem, popularmente falando, eu tenho que só medir quanto que o fluxo magnético está mudando com o passar do tempo. Se o fluxo magnético muda pouco, a DDP é pequena. Se o fluxo magnético muda bastante com o passar do tempo, a DDP é grande. Não importa se a usina é hidrelétrica, termoelétrica ou eólica. Todas geram energia a partir de ímãs girando em volta de bobinas, fio enrolado. Porque quando o ímã gira dentro da bobina, ocorre a variação do fluxo magnético. E é isso que gera a força eletromotriz de que tipo? Induzida. Todos são assim. Nenhum é diferente. Só a energia solar que é gerada diferente. Certo? O próprio fóton do Sol, né? A radiação solar aumenta a DDP da partículazinha e tu cria uma DDP pela radiação solar mesmo. Todas as outras gerações de energia do mundo é ímã girando em volta de fio. A diferença é como eu uso para girar o ímã. Na eólica é o vento que gira o ímã. Na hidrelétrica é a queda d'água que gira o ímã. Ali em Tubarão, que é a nossa energia aqui, o cara queima carvão, gera vapor d'água, o vapor d'água passa numa turbina e movimenta o ímã. Olha que legal, usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica, geotérmica, que usa o vapor, a lava, né, do interior da terra para poder aquecer vapor. Todas elas, no final das contas, usam a lei de Faraday para gerar DDP. Aliás, tu sabe qual é a DDP gerada na geração? É em torno de 15 mil volts. É em torno de 15 mil volts. Depois a gente eleva para 700 mil volts para trazer energia para próximo das cidades. Depois a gente diminui de novo para 132 mil volts para a indústria. Chegando aqui nos nossos quarteirões 13.800 volts. E por segurança na tomada da tua casa, 220 volts. Tu vê que loucura, né? Quantos transformadores eu tenho que ter então pelo menos? Lá em Tubarão, um transformador elevador. De 15 mil para 700 mil volts. Tudo bem? Por isso que cabo de alta tensão tem que ser super alto. Porque se ele fosse baixo, que nem os cabos normais, um raio ia ser disparado do cabo para o chão. Quem passasse ali embaixo poderia morrer eletrocutado. Então um elevador de 15 mil para 700 mil. Chegando aqui próximo da Grande Florianópolis, as indústrias recebem energia de 132 mil volts. Redutor. Chegando nos centros, nas cidades mesmo, onde tem a população mais concentrada, 13.600 volts. Ou 13.200. E aí, depois, último transformador para chegar na tua casa, 220 volts. Esses transformadores 220 de 13 mil e pouco para 220 é aqueles que discutem estourar de vez em quando. Não sei se vocês já escutaram. Semana passada lá em casa, bum, um barulhinho. Passou uma meia hora, bum, aí foi o da minha quadra. Aí ficamos um tempão sem luz. Aí alguém tem que ligar, alguém, né, de boa vontade tem que ligar para a Celeste avisar que acabou a luz, vem o cara com o caminhão, detecta, puta, daqueles grandes, liga pro cara, manda ele lá no estoque, no almoxarifado trazer o transformador. Tem que ter os técnicos ali, tudo preparado para tirar aquele transformador e colocar um novo. Por que estourou? Exatamente, a Celeste, quando alguém pede para ligar a luz, tá, comprei uma casa, quero ligar a luz. Tu faz o documento, tu anuncia, ó, vou precisar, vou gastar energia. A Celeste vai lá e ele mora naquela região, aquele transformador lá já está no limite. Para botar mais casas lá naquela região, vamos ter que trocar o transformador. Só que muita gente faz gato, principalmente nas regiões, né, onde tem mais né, aglomeração mesmo, certo? E aí não falta grana, vou deixar o quê? Vou deixar meu filho no escuro? Vou ligar na marra. Liga na marra, mas quando tu liga na marra, a Celeste não está preparada para aquele aumento de consumo. Se muita gente fez gato numa região, é só esperar o transformador estourar, certo?
nem aquele gráfico que mostrou. A gente chegou a estudar alguns gráficos de gerador, né? A gente chegou a estudar alguns gráficos de gerador. Esse gerador está lá em Tubarão. Mas, de certa forma, cada subestação funciona como uma geração nova de energia, né? Na verdade, é uma transformação. Quando isso faz gasto, quem é que paga? Pô, nós todos, cara. Nós todos, porque assim, o sistema para poder funcionar... Cara, assim, se tu for pensar na loucura que é para tu gerar uma usina, por exemplo, Itaipu. O Brasil um dia vai precisar de mais energia. Vamos ter que fazer uma mega usina hidrelétrica em algum lugar. Pô, lá na região ali, na Tríplice Aliança ali, tem um lugar bom para fazer. Mas custa quanto? Ah, custa não sei quantos bilhões de dólares. Porra! O Brasil não vai ter para pagar. Ou seja, tu vai ter que ir no banco, apresentar um puta de um trabalho técnico falando, banco, me empresta alguns bilhões de dólares, que eu vou te pagar em 30 anos esse valor, e mesmo com um juro alto, vai valer a pena para ti. Porra, cara, tu imagina o cara do banco que vai, né, dos bancos que vão fazer o empréstimo. Imagina se rebenta alguma coisa no meio da brincadeira e cancelou Itaipu. Vai bilhões para as cucuias. Então, né, tu vê, é uma coisa delicada. Sabe como é que se calcula o preço do quilowatt-hora vendido por Itaipu? Tu pega o valor do empréstimo de 20 anos atrás, de bilhões de dólares, e calcula esse valor diluído no todo o tempo de projeto. Então vamos supor que Itaipu vai funcionar durante 150 anos. Ela vai então pegar, vai poder gerar tanto de energia, mas custou tanto para produzir. Tu divide, cara. E o valor seria um valor muito baixo de energia, apesar de todo o vulto, né, de bilhões investidos. Só que aí também tu vai ter que pagar os salários dessas pessoas todas que trabalham lá, toda a estrutura funcionando. Então tu vê o cálculo para saber quanto é que vai custar o quilowatt-hora, né, é algo altamente complexo. Itaipu até hoje é considerado uma das maiores obras de engenharia do mundo. Pô, professor, então show de bola, só engenheiro brasileiro? Não, não viaja. Um ou outro engenheiro brasileiro renomado, mas teve engenheiro japonês, engenheiro alemão, engenheiro suíço, aos quilos, que ficaram anos fazendo as contas e trabalhando para a coisa funcionar. Aí, cara, quando tu vai fazer uma visita, já visitaram Itaipu? Cara, se vocês puderem um dia visitar e fazer a visita técnica, entrar dentro da turbina, o cara vai te falar algumas coisas, não dá para acreditar. Já fui lá algumas vezes, tem uma coisa assim que é assustadora, por exemplo, quando a gente bota concreto, ele esquenta. Esquenta tanto que pode rachar toda a estrutura. Para tu, naquela região super quente, poder fazer um bloco, né, uma espessura de concreto muito mais espessa do que a nossa sala, de concreto puro. Se tu bota o concreto normal, esquenta e racha tudo. O cara tem que fabricar gelo lá. Eles tinham 2 fábricas, cada uma fabricando 50 toneladas de gelo por hora. 100 toneladas de gelo a cada hora. Em vez de água no cimento, eles botavam gelo para dar a temperatura certa. Então tu vê, é uma loucura. Tu chega lá uma hora em Itaipu, tu olha para a barragem e o cara te fala, isso aqui é pedra amontoada. E aí tu o quê? É, cara, é só pedra amontoada. A barragem está sendo segurada por pedra amontoada. Tem uma parte que não tem concreto, que é só pedra amontoada. Tu vê, né, cara, quanto conhecimento técnico tem que ter para ver quanto de água vai vazar. E vaza. Só que vaza numa proporção calculada, né? É uma obra de arte da engenharia. Cada hélice daquela pesando 120 toneladas. São 20 turbinas. Cada uma delas pesa equivalente a 120 carros populares. A hélice. A casa onde está a hélice pesa 250 toneladas. De vez em quando, a água passa com tanta força na turbina que causa cavitação. Começa a arrancar metal da turbina. A turbina tem que ser parada de vez em quando. Vai um técnico lá de cabeça para baixo com um soldador e solda a pá para evitar a cavitação. A última turbina foi instalada alguns anos atrás. A construção começou há mais de 50 anos atrás. A última turbina foi instalada há poucos anos atrás, no ano 2000 já, 2000 e pouco. Que viagem! E é por isso que o nosso Brasil está brilhando hoje, por causa dessa loucura de alguns poucos caras altamente competentes, certo? Loucura, né, cara? A gente fala do Faraday aí, fala de um monte de cara ninja, mas esquece que tem um monte de técnico agora trabalhando na rede elétrica, o Brasil funcionar. Só tem 2 detalhes para comentar. Quantas espigas eu usei? E se eu usar 2? Dobra. 3. N. Multiplica por N. Por que eu botei N ali? Porque em vez de usar uma volta de fio, a gente usa para aumentar o fluxo magnético. E a fórmula, se tu for olhar na apostila, ela ainda não está completa, porque aqui tem que ter um... Eu juro para vocês, parece estranho. Sabe como é o nome desse menos? Lei de Lenz. Mas o problema é que a apostila não fala da lei de Lenz. Mas tem um menos na fórmula de vocês, não tem? Eu me sinto obrigado a falar
da lei de Lenz, para poder justificar aquele menos. Vai ser o volume 8, tá? Mas a sementinha vai ser plantada porque é importante, eu vou precisar de mais de uma aulinha para te fazer digerir a lei de Lenz. Ela é simples. Vocês já ouviram falar no princípio de Le Chatelier, da química? Adoro falar esse nome, Le Chatelier. Parece que eu sei falar francês, né? Mas não sei. O princípio de Le Chatelier, ele fala sobre uma reação química que está em equilíbrio. Quando é que uma reação química está equilibrada? Quando a velocidade da reação para um lado é igual à velocidade da reação? Mas se eu diminuo a concentração de um dos produtos, por exemplo, a velocidade para a direita vai aumentar para poder gerar mais aquele produto que foi escasseado. Ou seja, o princípio de Le Chatelier mostra que a natureza tende a fazer as coisas se equilibrar. A natureza tende ao equilíbrio. Tudo bem para vocês? Olha só que interessante, eu vou pegar aqui uma espira. É fundamental que vocês entendam que essa parte mais grossa da espira está virada para vocês aqui, ó. E a parte mais fina está para dentro do quadro, a parte mais fininha, ó. Beleza? Isso aqui é a parte que está saindo do quadro, essa parte fininha está entrando no quadro. Tá tranquilo, galera? É fundamental que tu enxergue isso. Eu vou pegar um ímã e vou botar o ímã aqui próximo da espira, ó. As linhas de campo aqui no Polo Norte estão apontando para a direita ou para a esquerda? Elas saem do norte. Saem do norte, obrigado. Vocês aceitam que o vetor campo magnético ali então aponta para lá? Suponham vocês que esse ímã está se aproximando da esfera. Da esfera. O que é esfera? É o esfera com esfera. Ó, a espira. O ímã está se aproximando dela. Tudo bem para vocês? Eu pergunto a vocês, Polo Norte e Polo Sul, o campo magnético dentro da espira está aumentando ou diminuindo? Aumentando. Longe, a espira mal sentia a presença do ímã. Quanto mais próximo eu estava, mais linhas de campo penetravam ali. O fluxo magnético está aumentando ou diminuindo? Aumentando, com certeza. Aumentando para onde? Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, a seta do campo magnético está para a direita, né? Já que a corrente elétrica induzida está sendo gerada pelo aumento do fluxo magnético, para equilibrar este aumento eu vou ter que produzir um fluxo magnético no sentido oposto. Para saber para eu ter que apontar para o campo magnético, a gente pegava no fio com a mão direita. E o dedão? É o sentido da corrente. Então, ó, e esses caras aqui eram o campo magnético, né? Já que o fluxo magnético está aumentando para a direita, eu vou pegar a espira com os dedos indo no sentido oposto. Olha para onde é que vai ser a corrente. Para cima. Essa corrente, ela é chamada de corrente induzida, porque ela foi gerada por uma força eletromotriz induzida. Não era uma bateria de verdade. Era uma variação do fluxo magnético. E se eu afastar o ímã? Se eu afastar o ímã, o fluxo magnético diminui, né? Eu vou ter que aumentar o fluxo magnético, aí a corrente seria... E se eu ficar aproximando e afastando? A corrente fica alternada. Por isso que a nossa corrente é alternada, porque lá em Tubarão tem um ímã sacolejando para um lado e para o outro dentro da bobina. Certo? Então o mundo usa a corrente alternada, porque a maneira de gerar corrente mais eficiente é assim, alternada. Beleza? Pois é, de certa forma, a gente... Só que não é só... Na verdade, assim, para ser mais preciso, se a gente avança um pouco mais nos estudos do eletromagnetismo, a gente vai descobrir que a energia que vem pelo fio, parte está armazenada no campo elétrico, parte no campo magnético. Então, a energia que flui pelo fio através da corrente elétrica é energia eletromagnética, certo? Por isso que, às vezes, por exemplo, mais casas vão aparecendo. As pessoas vão instalando mais motores nas suas casas, mais aquecedores, maior resistência elétrica. A Celesc tem técnicos que ficam calculando qual é o valor da resistência global do circuito. Porque chega uma hora que eles têm que instalar um capacitor no circuito para fazer o aproveitamento do campo elétrico magnético e se emparelhar e gastar menos energia, menos dinheiro para abastecer as casas. Vê que loucura. Certo? Então, é bem delicado, essa parte já bem mais profunda. Certo? Então, tu vê, não é energia cinética só das moléculas, não. É muito mais energia do campo elétrico e do campo magnético. Isso, futuramente, na engenharia, o cara aprende como reatância. A reatância do sistema mede tanto o lado da energia magnética, quanto o lado do campo elétrico. Certo? Muito legal a tua pergunta.
Ô galera, aproximando a corrente sobe, com o norte aproximando, né? Afastando a corrente desce ali. E se eu inverter os polos? Inverte de novo. Aproximar o polo sul, a corrente seria para baixo. Afastar o polo sul, a corrente seria... Isso é a lei de Lenz. O que na apostila 8 vai vir escrito na lei de Lenz? A lei de Lenz ela é traduzida assim, ó. A corrente elétrica induzida tem sentido tal que gera fluxo magnético que se opõe à variação do fluxo que a originou. Olha o tamanho da frase, cara. A corrente elétrica induzida gera campo magnético que se opõe à variação. Estava aumentando para cá, eu aumentei para lá. Se opõe à variação. É essa oposição que sugere o menos. O menos, então, ali é em função da lei de Lenz. Mas mesmo quem ainda não conseguiu perceber por que estava subindo a corrente induzida, relaxa. Na outra aula eu vou explicar de novo e depois eu vou te dar uma segunda técnica que algumas pessoas preferem para achar o I, induzido. Eu quero fazer um exemplo usando a lei de Faraday para considerar a apostila volume 7 encerrado. Eu corrigi todas as questões da prova na outra turma, tá galerinha? Então depois tu vai ter os videozinhos da correção da prova toda. Por que tu fez isso, professor? Faz pra gente também. Eu acho que não é válido. Se tu quiser eu faço uma questão da prova pra ti. Mas eu acho que como já vai ter ela e tu tem ela na internet resolvida por caras melhores que eu e tudo mais, então eu acho que vale a pena a gente botar uma questão de exemplo da nossa querida lei de Faraday. Mas se tu tiver muito agoniado, tu me pede aí que eu resolvo a questãozinha da prova que tu tiver agoniado. Fala, meu amor.